Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 14. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o tesouro pessoal dele. Não comam nada que seja detestável. Estes são os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que rumina cujo casco seja fendido e partido em dois. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, a lebre e o írax. Embora ruminem, não têm casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro. Embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão no cadáver deles. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura. Estas, porém, vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, nenhuma espécie de falcão, nenhuma espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, nenhuma espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, nenhum tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não as comam. Qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo, ou poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, como habitação do seu nome. Assim, aprenderão a temer sempre ao Senhor, o seu Deus. Se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, com as suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Nunca se esqueçam dos levitas, que vivem nas cidades de vocês, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os nas cidades de vocês, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas cidades de vocês, venham comer e saciar-se. E para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das mãos de vocês. Deuteronômio capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente,
porque terá sido proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Entretanto, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, porque na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará generosamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o Deus de vocês, e ponham em prática todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para esse irmão. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento perverso. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra vocês e vocês serão culpados desse pecado. Deem-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vocês que sejam generosos com os seus irmãos israelitas, tanto com o pobre como com o necessitado da sua terra. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, for vendido a vocês e servir-lhes por 6 anos, no 7º ano, deem-lhe a liberdade. Quando o fizerem, não o mandem embora de mãos vazias. Deem-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Deem-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Se, porém, o escravo disser a vocês, não quero ir embora, porque ama vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada, então apanhem um furador e furem a orelha dele contra a porta, e ele será escravo de vocês para o resto da vida. Façam o mesmo com a escrava. Não se sintam prejudicados ao libertar um escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que vocês fizerem. Separem para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho das suas vacas e ovelhas. Não usem a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquiem a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano, vocês e as suas famílias as comerão, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, vocês não deverão sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Comam-no na cidade onde estiverem morando, como se fosse a carne da gazela ou do veado. Quer vocês estejam cerimonialmente puros, quer não. Contudo, vocês não comerão o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Deuteronômio capítulo 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois em uma noite no mês de Abibe ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos, de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pão sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Que nenhum fermento seja encontrado com vocês em toda a sua terra durante 7 dias. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte.
Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Ofereçam-no apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali, vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento e no 7º dia, façam uma assembleia solene ao Senhor, o seu Deus. Não realizem trabalho algum. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes estatutos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho das suas mãos, e a alegria de vocês será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e distorce as palavras dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Não ergam nenhum poste de Azerá além do altar que construírem ao Senhor, o seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, porque o Senhor, o seu Deus, odeia isso. Novo Testamento, Marcos capítulo 12, versículos 28 ao 44. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o mestre da lei. Estás certo ao dizeres que Deus é único, que não existe outro além dele e que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças e amar ao próximo como a si, mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. E o próprio Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho?
A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, das saudações nas praças, dos assentos mais importantes nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.